Quem é mais atraente, o cara A ou o cara B? E não vem responder com depende, você já sabe qual que é. Alguns físicos exalam força estética mesmo com roupa por cima, e outros parecem normais mesmo treinando há anos. E aqui vem um fato desconfortável. Existe um tipo de corpo que o ser humano é programado pra achar mais atraente. Olha super-heróis, estátuas gregas, militares, sempre a mesma silhueta. Só que a maioria nunca chega lá porque tenta construir isso do jeito errado. Então deixa eu consertar isso. Eu vou te mostrar 3 exercícios pra montar um shape em V estético. Olha, os caras que tem shape em V chamam atenção sem nem tentar. Eles chegam no local e ocupam espaço. Enquanto você tira a camisa na praia e, bom, nada. É só mais um na multidão. Sabe por quê? Porque, bem, você tá fazendo o que 90% das pessoas fazem. Treinando tudo igual. Peito, costas, ombro. Cara, não. Pessoas que têm shape em V treinam os músculos certos. Não é sobre treinar mais, é treinar com estratégia, simetria e proporção. É praticamente arquitetura, meu amigo. Imagina você tirando a camisa e as pessoas perceberem que você treina. Isso não tem preço. E o melhor é que você não precisa depender de genética milagrosa. Não, apenas 3 exercícios certos que atacam exatamente os músculos que criam esse formato. E o melhor, quando você constrói isso, sua postura melhora, você parece mais alto, as roupas caem melhor em você e sim, você fica muito mais atraente. Primeiro pilar pro shape em V, dorsal. Se você quer parecer mais largo sem ganhar 50 quilos, a dorsal é o hack número 1. Porque, bom, uma dorsal grande abre a sua silhueta. E aqui entra o exercício número 1, barra. Cara, ela é o creme de la creme dos exercícios de costas. O melhor exercício pra você fazer em casa pra te deixar largo. Lá ele. Só que, cara, antes de você fazer, tem um detalhe que muita gente faz ela errado. Pra você fazer de forma correta, você tem que parar de pensar em puxar a barra e começar a pensar em puxar os cotovelos pra baixo e pra trás. Como se você quisesse enfiar o cotovelo no bolso de trás da calça. Eu acho que deu pra entender, né? Porque isso ativa a dorsal de verdade. Mas bom, se você não consegue fazer nenhuma barra, é iniciante, sem drama, meu amigo. Você pode fazer barra australiana ou negativa. A barra australiana você pode fazer debaixo de uma mesa firme ou até mesmo uma barra de porta, que eu recomendo comprar. Aliás, tem um aqui na descrição e, cara, é bem baratinho. Você vai fazer 4 séries de 8 a 12 repetições. E bom, se passar de 12 e você não chegar até falha, quer dizer que tá bem fácil. Então, pra deixar um pouco mais difícil, você pode andar com os pés pra frente pra deixar o corpo mais horizontal, o que deixa bem mais difícil mesmo. E se isso já ficou fácil pra você, você pode ir pro nível intermediário, que é barra negativa, meu amigo. Basicamente, você dá um pulinho ali e tenta segurar lá em cima por 3 a 5 segundos. Ou se conseguir mais, melhor ainda. E desce lentamente. Só uma regra aqui, irmão, sem se balançar, tá? Execução limpa, peito aberto e desce até esticar de verdade. Nada de ficar balançando igual um boneco de posto. Agora vem um detalhe que eu vejo pouca gente falar. Um dos principais componentes para ficar com shape em V não é só construir a parte de cima do seu corpo. Porque você também tem que desenvolver a parte do meio do seu corpo, ou seja, a sua cintura. Basicamente, ela tem que ser mais fina que a parte de cima. E bom, eu sei, muitos têm aquela capinha de gordura que faz você parecer um shape retângulo ao invés de um shape em V. E aqui tá o problema. Para afinar a cintura não é mágica. É basicamente abaixar a quantidade de calorias que você ingere. E a maioria das pessoas acha que tá em déficit calórico, mas não tá. Foi por isso que eu comecei a usar o Cal AI. E sinceramente mudou muita coisa na minha alimentação. Cara, é ridiculamente simples. Você tira a foto da sua comida e ele mostra instantaneamente as calorias e os macronutrientes. Sim, você escutou direito, só uma simples foto já registra tudo. Sem planilha, sem matemática, sem dor de cabeça, irmão, parece magia. E pelo que eu tenho usado, cara, ele é muito preciso. Mas bom, aqui também vai uma dica, cara, sempre dê uma olhada rápida nos ingredientes. Às vezes ele não identifica alguns ingredientes, como aquele azeite que você coloca em cima do seu alface. Se isso acontecer, basta adicioná-lo com alguns toques e pronto. E se você é aquele cara mais chato, detalhista com nutrição, como eu, por exemplo, cara, relaxa. O aplicativo tem um banco de dados enorme de alimentos com milhares de itens e informações nutricionais detalhadas. Mas bom, o meu recurso favorito, cara, é o leitor de código de barra. Sabe como é que é, né? Aquele lanchinho de madrugada, sabe? Aquela barrinha só pra comer antes de dormir. Aí você escaneia, registra e pronto. E basicamente descobre que aquela barra de proteína tinha muito mais calorias do que você imaginava. Eu vou deixar o Cal AI aqui no primeiro link da descrição e também no primeiro comentário fixado. Baixe o aplicativo e use o código CAPITÃO para obter um teste gratuito de 3 dias. Segundo pilar do shape em V, ombro. Bom, um ombro largo faz você parecer maior automaticamente. É tipo uma trapaça, só que, bom, é anatomia. O melhor exercício que você pode fazer em casa pro seu ombro, cara, é flexão pequena. A posição dele é um pouco mais complicada de se fazer. E bom, é interessante fazer ele se você já faz algumas flexões. Basicamente você vai ficar tipo igual um cachorro olhando pra baixo, só que com a bunda lá pra cima
e o tronco descendo em direção ao chão. E a cabeça vai ficar entre as mãos. Tem um erro que pode destruir totalmente seus ganhos, que, cara, é abrir o cotovelo e transformar isso em um treino de peito. E não faça isso. Você quer treinar ombro. É assim que faz. Cotovelos levemente pra dentro e desce controlado. Se tiver muito difícil pra você, você pode, por exemplo, pegar, cara, 2 sacos de feijões e basicamente fazer elevação lateral. Igual da academia, só que, bom, sem halter. Ou ao invés de feijão, tijolos também, não tem problema. Ele vai focar mais no crescimento muscular do meio do ombro. O importante é você fazer de 3 a 4 séries. Lembrando de sempre chegar à falha. Se você não chega à falha, basicamente você constrói menos músculo. Mas também controla bem porque o ombro é uma parte bem sensível do corpo. Então cuidado pra não se lesionar, hein? Terceiro pilar superior. Bom, você abriu as costas, mas o peito ainda não acompanhou. Especialmente o peito superior, que dá mais volume e deixa a parte de cima do seu corpo maior, o que deixa o shape em V mais acentuado. Então, pra isso, o exercício número 3 é flexão declinada. E sim, essa é difícil, meu amigo. É bom que você faça pelo menos umas 7 flexões. Basicamente, você vai pegar o pé numa cadeira e colocar as mãos no chão, e corpo reto, meu amigo. Desce com controle, peito indo em direção ao chão, e sobe sem quebrar a lombar. Só que talvez isso seja realmente bem difícil pra você, então sim, tem um jeito de deixar mais fácil. Que é basicamente você fazer uma flexão de joelho, só que seu joelho vai estar em cima de livros ou tijolos. Ou até mesmo pode ser em cima de algum degrau. Assim você deixa mais fácil e continua focando no superior de peito. Esse eu recomendo de 3 a 5 séries. Sempre até a falha, hein, meu amigo? Tá, agora você deve estar pensando, ok, como que eu junto tudo isso e transformo em um treino e quantas vezes por semana? Bom, eu recomendo fazer esse treino de 2 a 3 vezes por semana. Até porque, bom, você tem que treinar outras partes do seu corpo também. Então você também tem que construir o shape em V, mas, cara, pô, treina a perna também, né, amigão? Treinar um abdômenzinho também é bom, né? E também é muito importante não fazer tantas vezes, porque, bom, você precisa de descanso, cara. Porque, bem, lembra, o músculo cresce não enquanto você está treinando, e sim enquanto você está descansando. Então sim, você precisa dormir, precisa comer e precisa ficar sem fazer nada às vezes também. Só que bem, agora tem um detalhe que separa de quem tem resultado de quem só se exercita. Que bom, se chama progressão. Ou seja, você adiciona uma repetição a mais por semana, ou deixa a variação um pouco mais difícil, ou melhora mais o controle. Alguma dessas 3 e, se possível, as 3 juntas. Então, a cada treino que você fizer, ele tem que estar mais difícil e não mais fácil. Então, 3 regras básicas, meu amigo. Regra número 1, amplitude completa. Nada de meia repetição. Meia repetição é igual meio resultado. Regra número 3, sem ego, irmão. Melhor do que fazer 15 flexões feias é fazer 7 ótimas. Número aqui não importa, você tem que fazer o correto. E regra número 3, recuperação é parte do treino. Se você treina o mesmo músculo todos os dias, cara, olha, você precisa descansar ele, porque ele uma hora vai fatigar. E aqui vai o meu desafio. Cara, faz isso por 8 semanas. Anote sua evolução e tira foto a cada 2 semanas. Mas, sinceramente, isso é só 50% de um shape em V. Porque, bom, se você tiver muita gordura na sua barriga, cara, dificilmente o shape em V vai aparecer. Por isso, você tem que assistir esse vídeo aqui pra poder secar sua barriga. Cara, esse vídeo tem umas dicas muito boas. Aliás, eu sou o Capitão Red e espero que isso tenha te ajudado. Ó, um beijo no seu glúteo.